Na aula passada, os irmãos estudaram aí sobre Elias e Eliseu, o sucessor de Elias, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais agora do ministério de Eliseu, né? Ministério de Eliseu. Textual. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segunda Reis, capítulo 3, verso 11. Amém, irmãos? A verdade prática. O que vamos aprender nessa noite? Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Amém? Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. A igreja crê? Você crê? Amém? Nosso Deus é um Deus que ainda faz milagres em nosso tempo. No século 21, Deus é um Deus que realiza milagres. Os milagres não ficaram no passado. A gente vai ver isso no ministério de Eliseu. Amém? E para a realização dos milagres, basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O segredo é ter fé, confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Sobre o profeta Eliseu, o que podemos observar aqui nessa noite sobre o profeta Eliseu? Primeiro, ele foi sucessor do profeta Elias, né? O ministério de Elias estava se findando e aí Eliseu haveria de substituir Elias e dar continuidade ao ministério profético, né? Segundo, o ministério profético de Eliseu, ele foi confirmado com vários milagres. A gente vê que o ministério profético de Eliseu, ele teve a sua confirmação como? Através da manifestação de vários milagres. O profeta Elias, ele realizou milagres também, mas a gente vai ver que no caso do profeta Eliseu, a quantidade de milagres que ele realizou foi 2 vezes mais do que o profeta Elias, né? Aí se cumpre aquilo lá que Eliseu pediu lá, antes de Elias ser arrebatado para o céu. O que foi que Eliseu pediu lá? Porção dobrada do teu espírito sobre mim, né? Elias diz: pede o que tu queres que eu te dê antes que seja tirado, né? E Eliseu, ele não pediu coisas físicas, materiais, né? Mas ele pediu coisas espirituais, né? E aí a porção do Espírito de Deus foi derramada duplicadamente sobre a vida de Eliseu, e a gente vê que Eliseu foi usado poderosamente. Amém, irmãos? A gente vai observar isso. A gente pelo menos tem uma menção aqui, pelo menos 20 milagres de Eliseu. Elias mais ou menos deve ter chegado a fazer de 8 a 10 milagres, né? E Eliseu, a gente viu a referência aqui de 20 milagres. Quer dizer, foi o dobro. Amém, irmãos? Por exemplo, a gente não vai dar as referências, mas os irmãos que já começaram a ler os livros de 2 Reis, vocês vão encontrar tudo isso no livro de 2 Reis, né? O livro de 2 Reis, ele vai trazer com mais detalhe a biografia do profeta Eliseu. Já o profeta Elias, a gente vai ver que houve mais um aprofundamento no de 1 Reis, né? Os irmãos que já leram o primeiro livro de Reis todinho já estão familiarizados, né? Então, os irmãos que já começaram a ler o 2º livro de Reis vão encontrar tudo isso, né? Principalmente os milagres do profeta Eliseu. A gente observa aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, alguns milagres que ele fez. Primeiro, ele dividiu o rio Jordão em 2 partes para passar seco, né? Você vai encontrar isso tudo no livro de 2 Reis. Segundo, vocês vão contando aí, vai contando, amém? Sarou as águas de Jericó.
Terceiro, providenciou água a 3 reis e aos seus exércitos. Quarto, previu a vitória. Aliás, irmãos, me perdoam. Terceiro, 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas. Quarto, providenciou a água a 3 reis e aos seus exércitos. Quinto, previu a vitória desses reis. Sexto, aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Sétimo, profetizou que a sunamita teria um filho. Oitavo, mais tarde ressuscitou o filho da sunamita, quando este havia ficado doente e morreu. Nono, tirou a morte da panela. Décimo, multiplicou pães. 11º, curou Naamã de lepra. 12º, colocou a lepra de Naamã em Geazi, o seu auxiliar. 13º, fez flutuar o machado. 14º, cegou os homens do exército sírio. 15º, devolveu-lhes a visão. 16º, profetizou o fim da fome e do cerco da Síria. 17º, predisse a morte do capitão do rei. 18º, profetizou a morte de Ben-Hadad e o reinado de Azael. 19º, depois de morto, ressuscitou um defunto. Então aí deu aqui 19, né? Amém? Então esses são alguns dos milagres do profeta Eliseu. A gente vai comentar aqui hoje sobre 3 milagres. Desses quase 20, a gente vai falar de 3. Quais são os 3? O milagre do rio que começou a correr sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de cozidos. Amém? A gente vai ver esses 3 milagres aqui nessa noite. Amém? Outra particularidade de Eliseu, o que podemos aprender aqui? Ele era enérgico e contundente quando precisava. O profeta Eliseu, ele tinha um temperamento forte, né? Porém também ele era compassivo e prestativo com os que sofriam ou necessitavam de ajuda. Ele era enérgico e contundente quando precisava, porém também era compassivo e prestativo com aqueles que sofriam ou necessitavam de alguma ajuda. A gente vai ver todos esses aspectos na história de Eliseu. Amém, irmãos? A gente vai observar, por exemplo, como Elias, ele tinha um temperamento forte. Cuidado para isso. Faz espetáculo e show, né? Ontem estava ali, foi resolver alguns assuntos ali no centro da cidade de Camaragibe, né? Eu vi no sinal ali das pessoas, quando fechavam o sinal, colocavam um banner, abriam o banner para quem estivesse no carro, nos carros, ler, né? E eu vi lá a situação que, colocando lá, explosão de milagres no banner, né? Não perca, grande líder vai estar lá em determinado lugar, falando o nome dele lá, né? Ele estará presente aqui no local ali, né, do movimento, aqui que fica em Camaragibe, e haverá uma grande explosão de milagres, espetacularização ministerial. Deus nunca aprova isso, nunca aprovou isso. Está tudo errado, né? Amém, irmãos? Não precisamos fazer essas coisas, né? Se Deus quiser, Ele pode curar, independente de fazer anúncio, independente do culto, independente do dia da semana, independente do horário, independente de quem Ele vai usar como instrumento. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quiser. Amém, irmãos? Não precisamos fazer isso, porque quem faz tudo é Ele, né? Nós não fazemos nada, né?
Esses tipos de pessoas que fazem isso, eles estão tomando a glória que é de Deus para eles, né? E com certeza haverá a resposta de Deus. Deus vai requerer isso. Haverá consequências. Mas que Deus guarde a mim e a você, que nós não sigamos esse exemplo. Amém, Lázaro? A gente não precisa fazer anúncio aí que dia tal vai ter show de milagres lá no lugar, aqui no templo, né? Se Deus quiser curar aqui, cura aqui hoje, nessa quinta-feira, nesse culto aqui de ensinamento, como Ele pode curar no culto de Santa Ceia ou no culto de domingo evangelístico e público. Até no culto de consagração, Ele pode fazer a obra. Precisa a gente crer, confiar, estar no centro da vontade dEle, Ele faz a obra. Amém, amados? No caso de Naamã, veja aqui, ó, numa conversa com esse alto oficial do rei, Eliseu trata-o como qualquer outra pessoa. Veja que aquele homem era um general, era um homem de alta patente. Mas qual foi a atitude do profeta Eliseu? Tratou ele como se fosse qualquer homem, né? Qualquer outra pessoa, apenas lhe enviando um recado. Ele nem foi lá comparecer diante do general Naamã, Eliseu. Ele só mandou um recado. Os irmãos, é por isso que eu falo para os irmãos, leia o 2 Reis todinho. Você vai ver tudo isso lá no livro de 2 Reis, a história do profeta Eliseu. Ele mandou um recado, só mandou um recado. O que o general Naamã devia fazer, que ele era leproso. Aí Naamã obedeceu e aí a cura veio. Simplesmente porque ouviu as orientações do profeta, que nem chegou lá nem foi olhar a cara dele, nem apareceu na frente dele. Naamã ficou indignado. Eu sou um homem de poder, eu sou um homem de alta patente. Quem é esse profeta para vir aqui na minha frente, diante de mim, para falar comigo? Mandar um recado? Veja a autoridade do homem de Deus, né, irmão? Amém, amados? Amém. Mas se ele não tivesse obedecido às orientações do profeta, não teria ocorrido nenhuma cura, né? Outra coisa, na ressurreição do filho da mulher que havia sido estéril, né? Que é a sunamita, né? Ele tranca, o filho ficou doente e morreu. Aí ela mandou chamar o profeta Eliseu para ir lá resolver o problema, né? Aí quando ele chegou, o que ele fez? Ele trancou-se no quarto sozinho com o menino e ressuscita-o sem que ninguém o veja. O que nós aprendemos com isso? Que Eliseu não fazia as coisas para querer fazer espetáculo, para querer fazer show. Não. Veja que ele trancou o quarto. Ele foi lá, não estava o menino morto, subiu até lá o quarto, fechou a porta do quarto e foi orar a Deus, e Deus operou o milagre. O menino ressuscitou. Amém, amados? Vamos aprender aí com o homem de Deus aqui na Bíblia Sagrada, como deve ser o nosso proceder quando Deus estiver nos usando para fazer a obra dele, onde quer que Deus enviar você. Quando você deve fazer a obra. Exemplo do profeta Eliseu. Veja, ele poderia ter usado esses episódios para se promover. No caso de Naamã, no caso dessa filha, o filho dessa sunamita que ele ressuscitou. Ele podia usar essas coisas para se promover, como muita gente aí usa as coisas de Deus, os dons de Deus, para querer se promover. Mas, diante da opinião pública ou de pessoas importantes, pois o primeiro personagem era um político influente, né? Naamã. E a mulher era rica. Ele, porém, preferiu deixar que a glória fosse de Deus nos milagres que realizou. Outras qualidades de Eliseu ficam em evidências diante de alguns episódios da sua vida. Por exemplo, ele não aceitou presentes em troca do milagre de Naamã. Naamã mandou um presentão para ele. Se fosse eu e você hoje, será que ele te rejeitava ou eu pegar? Opa, se eu pegar isso aí vai mudar minha vida, né? Vou sair da pobreza, né? Mas ele rejeitou. Ele falou: não, não quero nada de bem assim, né? Veja que coisa, que exemplo, né, irmão? Exemplo que Eliseu dá, que muitos líderes por aí religiosos e até os falsos obreiros precisam aprender com ele para se consertarem.
e andar de acordo com o padrão que Deus quer que a gente ande. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. Por exemplo, ele não aceitou o presente em troca do milagre de Naamã. Esse desprendimento já havia sido mostrado quando do seu chamado, em que abandonou tudo que possuía para seguir Elias. Lembra quando ele foi chamado? Ele abandonou tudo para seguir os passos de Elias. Renúncia, desprendimento, desapego. Não é isso, irmão? Deus quer isso de nós, irmãos. Né? Depois ele teve a oportunidade de matar um exército inteiro da Síria. Todo mundo conhece a história, está lá em 2 Reis 6. Ele teve a oportunidade de matar um exército inteiro. Lembra? Ele orou. O que ele pediu lá? Senhor, fecha a visão desses soldados todinho. O exército todinho, os soldados do exército todinho ficaram cegos. Aí ele poderia fazer o que? Agora, os exércitos sírios, eles oprimiam o povo de Israel. Eram inimigos de Israel. Logo, eram inimigos também de Eliseu. Ele poderia ter dado lugar ao espírito de vingança e matado todos eles. Como alguns crentes aí manifestam, né? Não é, porque ele está liberto, né? Manifesta o espírito de vingança, né? Mas está repreendido nessa noite. O sangue de Jesus tem poder. Mas Eliseu não desejou vingança, né? O que ele fez? Ao invés disso, pediu que eles servissem comida e os liberassem vivos. O exército inimigo deu comida para eles, deu comida para os soldados do exército inimigo e liberou eles para que eles fossem embora. Primeiro, veja que Elias tinha orado, fecha a visão deles, eles aí ficaram cegos. Depois, lá na frente, Elias orou de novo: Senhor, dá a visão deles de novo. Oh Jesus, tem misericórdia. Nós precisamos dessa graça, dessa autoridade. Hein? Ele orou e a visão dos soldados foi restaurada. Aí quando os soldados abriram os olhos, eles estavam lá no meio do território inimigo. Aí eles pensaram: pronto, vamos nos matar. Aí Eliseu falou: não, dê comida para eles tudinho e depois manda eles embora. Veja que exemplo. Ao mesmo tempo que ele tinha um temperamento forte, ele era também compassivo, misericordioso e prestativo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Prosseguindo, veja essas particularidades de Eliseu. Nós já aprendemos tanta coisa, né? Vamos falar aqui do primeiro milagre, né? Primeiro milagre, em 2 Reis 3. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Ouve lá o que aconteceu. E quais são os 3 reis? Jorão, rei de Israel. É bom vocês lembrarem que ele era filho de quem? De Acabe e de Jezabel. Né? Josafá, rei de Judá, o segundo rei, e o rei ali de Edom, que era vassalo da nação de Judá. O que é vassalo? Era submisso, de certa forma escravo, e era subordinado a Judá e pagava impostos para o reino de Judá. Aí esses 3 reis, o que eles fizeram? Jorão reuniu lá Josafá e o rei de Edom, e chamou eles para que fosse uma batalha contra o rei Moabita, porque os Moabitas eles eram vassalos também. No tempo do pai de Jorão, eles pagavam impostos a Acabe, para a nação de Israel. Mas o que aconteceu? Quando morreu Acabe, aí assumiu quem? Acasias. Acasias também era problemático, igual o pai. Lembra que nós aprendemos lá que ele foi mandar consultar Baal-Zebub, caiu do palácio, morreu, ficou doente. Aí qual foi a sentença? Morreu. Não ia sair da cama, não ia levantar da cama, né? E durante esse período de transição, quando morreu Acabe, assumiu Acasias, o rei Moabita aproveitou a situação e se rebeliou. Aí deixou de pagar impostos à nação de Israel. Aí quando Jorão morreu Acasias, o irmão dele, assumiu Jorão, seu irmão. Aí ele fez o quê? Organizar um grande exército, chamou Josafá, e Josafá chamou o rei de Edom também para juntar os exércitos, para ir em combate, para guerrear contra Moabe
para subjugar Moab, para Moab voltar novamente a ser submisso a Israel e pagar impostos. Aí aconteceu o quê? Foram lá os 3 reis viajando. Quantos dias foi a viagem já? 7 dias, né? Fala aqui. Já no meio do deserto. E o exército, já os soldados cansados, os cavalos com fome, com sede, não tinha água, né? E interessante que a gente vai observar aqui, desses 3 reis, só um que temia Deus. Os outros não temiam a Deus, né? E a gente vai observar aqui. A gente observa nos livros de reis, nós temos aprendido que existe uma distinção entre reis bons e reis maus. Essa distinção não leva em conta apenas a administração que eles fazem no reino, nem somente a liderança do povo. Essa distinção, mas também a forma como esses reis se relacionavam com Deus. A distinção entre bom e mal não é só na parte de administrar o reino e liderar, mas como eles se relacionavam com Deus. Aqueles que se relacionavam bem com Deus estavam na classe dos reis bons. Agora, aqueles que não procuravam ter um relacionamento com Deus estavam na classe dos reis maus, né? Ao se referir a um rei como mau, o autor de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promoveu a adoração de ídolos. Quando você vê lá em Reis o autor falar esse rei era mau, o que ele quer dizer com isso? Ele desobedecia a Deus, desprezava a Deus e promovia a adoração de ídolos lá no reino de Israel. Amém, irmãos? Esses 3 reis, Jorão, rei de Israel, foi reprovado diante de Deus como seu pai Acabe. Josafá, rei de Judá, um excelente monarca, porque ele promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O motivo da guerra foi a rebelião dos moabitas, que pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então você veja aqui, o que nós aprendemos também aqui com isso? O perigo da gente procurar fazer alianças com pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Deus, na sua misericórdia, interviu lá e deu uma vitória. Ela fez um milagre lá para aparecer a água no meio do deserto e saciar a sede do exército, dos cavalos, e ajudar aqueles 3 reis naquele momento difícil. Mas por que Deus interviu aí, através do profeta Eliseu? Por causa de um justo que estava no meio daqueles 3 reis. Havia um justo ali, e por causa daquele justo, Deus, na sua graça, interviu e operou um milagre ali. Que se não tivesse nenhum justo ali, Deus não teria operado nada. Quem era esse justo? O rei Josafá. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com isso? Que Deus, muitas vezes, Ele dá livramento, poupa alguém, né? Através de um infiel que está ali servindo a Ele e buscando Ele em oração. Deus, Ele faz um milagre ali naquela família, né? Numa empresa, talvez aí muitas vezes não foi a falência, não fechou as portas, que muitas vezes tem um servo de Deus ali que é fiel ao Senhor e tem orado, apresentado a empresa, e muitas vezes ali a porta tem permanecido aberta para aqueles empregados continuar trabalhando, porque tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora ali, serve a Deus. Por causa daquele fiel, Deus usa de misericórdia e poupa. Não por causa daquele dono daquela empresa que muitas vezes age errado, age desonesto, age de maneira injusta, até mesmo com os empregados, né? Segue o caminho da corrupção, do engano e da mentira. Mas aí Deus ali, por causa de um fiel ali, ele faz um mover daquele lugar.
Naquela família, às vezes tem um só que serve a Deus naquela família, mas Deus muitas vezes faz um mover ali por causa daquela mulher, daquele homem que está ali, está em pé, buscando a presença de Deus. Aí Deus estende a mão e faz um mover ali. Amém? Você crê? Foi assim com Josafá estava ali, ó. Tinha um fiel ali. Jorão é um idólatra. O rei de Edom não servia a Deus, mas tinha Josafá no meio ali. Aí a gente vê aqui, a predição de Eliseu se cumpriu. Aí Josafá perguntou, você vê que no meio do caminho começaram a faltar água, não tinha água para os soldados, não tinha água para os cavalos. Aí Jorão, ele pegou e se lamentou, já foi jogando logo a culpa em Deus. O que ele falou? Que o Senhor Deus nos trouxe aqui no meio desse deserto para nos matar. O camarada idólatra, não servia a Deus, ele foi, naquela situação difícil, no aperto, ele foi jogar a culpa em Deus. Não é isso que acontece com muita gente quando vem o aperto? A crise. Não é logo transferindo a culpa em Deus. Cadê Deus? Deus nos abandonou, por isso que está acontecendo isso, é desejo nosso mal, não. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Né? Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Oséias capítulo 8, versículo 6, me parece, ou 7, diz lá: vocês semearam ventos e vão colher tormentas. Está lá em Oséias. E aí confirma no Novo Testamento em Gálatas, o apóstolo Paulo, Gálatas 6, 7. Não errei, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Confirmando que está em Oséias 8, verso 7. Vocês semeiam vento e colhem tormentas, tempestade. Semeia vento, colhe tempestade. Já ouviram essa frase? Né? Amém, amados? Aí Jorão, desobedecendo a Deus, em vez de reconhecer os seus erros, foi querer jogar a culpa daquela situação que ele estava passando. Mas aí Josafá fez diferente. Aí Josafá perguntou: não tem algum profeta do Senhor que a gente possa consultar ele? Olha, entrando um homem de Deus aí na cena, né? Recorrendo a Deus. Não tem um profeta de Deus para a gente consultar ele, para ver que Deus possa falar com a gente, que pode resolver essa situação? Amém, amados? Aleluia. Aí naquela região que eles estavam passando, souberam, um deles ali falou: olha, aqui próximo tem um profeta, ele se chama o profeta Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Aí mandaram chamar ele. Aí Eliseu foi. Aí você vê a autoridade dele na minha, né? Jorão já sabia de Eliseu. Aí Eliseu, quando viu Jorão, olha, não quero nem olhar. Se não fosse para o Josafá aqui, olha, ele não ia nem olhar para a sua cara. Você vai ler o texto, vai ler mais um pouquinho aprofundado, capítulo 3, quando veio. Se não fosse para o Josafá aqui, ele não olhava nem para a sua cara. Mas por causa de Josafá, eu estou aqui. A gente vê um exemplo de um homem que não é conivente com coisa errada, com injustiça, com desonestidade, não. Nós precisamos de cristãos hoje, nesse tempo presente, precisamos de homens e mulheres cristãos que tenham esse mesmo comportamento e caráter do profeta Eliseu. Amém, irmão? Aleluia. Não sermos compactuar com coisas erradas e andar com pessoas erradas e aprovar coisas erradas das pessoas. Não. É falar aquilo que Deus mandar falar, tem que ser falado, louvado seja Deus. Tem que ser anunciado. Aí Eliseu mandou chamar um instrumentista, o tangedor começou a tocar o instrumento, e aí o Espírito de Deus tomou ali o profeta Eliseu e começou a profetizar. Louvado seja Deus, e ministrou uma palavra. Ele disse o quê? Previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente a região, que era uma região desértica. Não tinha chovido, não estava chovendo. Mas ele falou: vai vir água com abundância sobre essa região e vai ter água para vocês beberem à vontade. Vocês não vão ver nem vento, nem nuvem, nem chuva. Mas esse vale vai se encher de água. Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Toda aquela região sem a ação dos ventos e sem chuva. Além de realizar esse milagre, o Senhor lhes entregou a vitória sobre os moabitas. Aí Deus, o profeta Eliseu falou assim: e ainda isso é pouco aos olhos de Deus. Veja o que ele falou: o milagre das águas.
Isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele também vos entregará os vossos inimigos moabitas nas vossas mãos. Oh, aleluia. Amém, irmão? Esse é o nosso Deus que nós cremos e servimos. Aleluia. Que está presente na minha vida e na tua vida nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2. Segundo milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4. Então, o milagre das águas no deserto é 2 Reis 3. Você pode anotar para você estar lendo, meditando, né? Temas aí até para mensagens bíblicas, né? Para pregações bíblicas. 2 Reis 3, a gente falou esse milagre. Agora, 2 Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Muito conhecido, né, meus irmãos? Né? O que aconteceu? Havia uma mulher, ela era esposa de um dos filhos dos profetas. E o que aconteceu? Chegou um dado momento que o marido dessa mulher faleceu. Né? E ela ficou viúva. E além desse marido falecer, ele deixou algumas dívidas aí que não foram resolvidas. Né? E naquela época, quando acontecia do dono da casa falecer e porventura deixasse alguma dívida, a viúva tinha que assumir a responsabilidade. Né? E a gente vai observar aqui que as mulheres daquela época, elas dependiam dos seus maridos para prover o sustento. Né? Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Né? Falta de suprimento, dívidas e ameaça dos seus filhos serem vendidos como escravos para pagar a dívida. Difícil a situação, né? Deus ouviu o clamor daquela viúva. Ela foi buscar Deus, foi buscar o homem de Deus, o profeta Eliseu. Né? Aí Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. É um exemplo aí de que Deus ele supre a necessidade daqueles que confiam nele e buscam a sua presença. Né? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Aí ela foi, chamou Eliseu foi para lá, aí ela contou a história para Eliseu, né? Eliseu representa aqui, o homem de Deus, está representando Deus. Se ela foi procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu, logo ela foi procurar Deus, porque ele era o mensageiro de Deus. Né? Aí Eliseu deu a orientação para ela. Perguntou: o que você tem em casa? Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de... Primeiro ela falou que não tinha nada, né? Isso que acontece com muita gente, né? Eu não tenho nada, né? Mas aí depois ela já mudou para lá e diz: tem uma botija aqui muito pequenininha, pouco azeite, né? Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. O que nós aprendemos com isso? Que não precisa muita coisa grande para Deus fazer milagre. Muitas vezes Deus vai usar aquilo que você tem em mãos, talvez até simples, pequeno e insignificante, para realizar uma grande obra. Amém? Né? O profeta Eliseu disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos, e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha o pouco de azeite que possuía e colocar a parte separada à medida que ficassem cheias. O profeta falou: vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, é isso? Traz e enche elas. Aí, olha o milagre, louvado seja Deus. Daquela botija de azeite, ela foi enchendo. Aí a gente não sabe, provavelmente tinha vasilhas de vários tamanhos aí que ela conseguia emprestar. Não é verdade? Pequena, média, grande. Né? E aí ela foi pegou a vasilha que estava com azeite e começou a derramar. A gente vê aí que ela tinha que ter fé naquilo que o profeta falou, crer no que o profeta falou, e essa fé levar ela a tomar uma atitude, ser obediente às orientações que o profeta falou. Se ela não cresce, ela obedeceria?
ela não obedeceria. Então a fé, ela é comprovada através de atitudes de obediência, né? É aquilo que está em Tiago: a fé sem obras é morta, né? Aí ela creu e obedeceu a orientação que o profeta fez. Foi e buscou vasilhas emprestadas. Ainda bem que ela tinha um bom relacionamento com onde ela morava. Você pensou se ela tivesse um mau relacionamento com as pessoas ali? Fosse encrencreira, fuxiqueira, né? Se ela fosse, numa situação dessa, fosse pedir emprestado, será que os vizinhos iam emprestar? Por isso que a gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda que elas nos odeiam, mas você precisa, como cristão, refletir a imagem de Jesus e manter um bom relacionamento com as pessoas. Ainda que ela não goste de você, que não vá com a sua cara, mas aí você tem que refletir Cristo. Temos que refletir. É difícil, mas é difícil. Aí precisamos da ajuda do Espírito Santo para que possamos conseguir realizar isso. Amém, amados? Ela foi derramando, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Graças a Deus, ela foi derramando o azeite e enchendo as vasilhas, né? Acabaram-se as vasilhas e o azeite parou, cessou. Você veja que o texto fala que o azeite não acabou. Fala o quê? Quando acabou-se as vasilhas, o azeite cessou, o azeite parou. Mas se tivesse mais, ia continuar. Porque o que Deus dá não acaba não, é com fartura, é com abundância. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o interessante, ela vendeu o azeite, foi tanto azeite que ela vendeu, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou por um longo tempo. Né? Você veja que ela foi o quê? Ela foi até pedir orientação ao profeta, depois que estava tudo cheio. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. Né? Coisa boa quando o servo de Deus ele vai pedir conselho e orientação a quem é espiritual, a quem é experiente, né? Aí ela foi lá e pediu orientação. Aí o homem de Deus disse assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem no resto. Administra o resto para que você tenha sustento por um bom tempo para você e seus filhos. Você pode dar glória a Deus por esse Deus maravilhoso e grandioso? Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Fé, obediência, o que nós aprendemos nesse milagre? Fé, obediência e uma família unida. Isso é importante, uma família unida. Percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Não pode faltar. Se faltar fé e obediência, fica difícil. Tem muitos crentes por aí afora que querem os milagres de Deus na sua vida, mas não crê e não obedece às orientações de Deus. Aí como é que vai chegar o milagre? Não chega, né? Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu, né? E exercer a fé na sua palavra, aí o milagre acontece, né? Fechar a porta. O que nós aprendemos com isso? Que o profeta falou: você vai fechar a porta. Depois que você conseguir as vasilhas, você vai e fecha a porta. Aí começa a botar o azeite nas vasilhas. O que aprendemos com isso? O milagre deveria acontecer na intimidade da família, sem tocar trombeta, sem fazer espetáculo, né? Tinha que acontecer na intimidade da família. Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Interessante nesse texto que até os meninos creram também naquilo que o profeta tinha falado com a mãe deles. E os meninos também acompanhou a mãe e seguiu o mesmo procedimento. Ajudou também trazendo as vasilhas e enchendo as vasilhas. Conforme enchendo e atirando. Então os meninos também foram participantes também do milagre, não foi só a mãe.
O milagre que Deus tem para dar para nós, irmão, para toda a nossa família, todo o nosso lar. Se toda a família se prontificar em seguir o procedimento de Deus, em crer e obedecer à voz de Deus, aí Deus derrama o milagre. Amém? Terceiro milagre. Vamos para lá para o terceiro. A morte que havia na panela. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Amém, irmãos? A morte que havia na panela é tirana. Amém? A escola de profeta. O que nós aprendemos com isso aqui? A gente vê que o profeta Eliseu, ele era responsável lá da escola dos profetas. O que era a escola dos profetas? Era como se fosse um seminário de estudo da palavra de Deus, trazendo, contextualizando para o dia de hoje, um seminário teológico. Né? E como é que surgiu a escola de profetas? Surgiu lá desde a época do profeta Samuel, que foi praticamente, segundo os melhores estudiosos, foi o fundador das escolas de profetas. Começou com o profeta Samuel, né? E atravessou muitos anos, e aqui vemos Eliseu encabeçando aqui a escola de profetas, né? Essas escolas de profetas ficavam onde? Aqui ele faz a menção de 3 cidades: Betel, Jericó e Gilgal. Você vai ver isso em 2 Reis, né? Vocês estudaram a aula passada, não foi? Não foi essas 3 cidades? Betel, Jericó e Gilgal. Havia escola de profetas. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam o seu relacionamento com o Senhor. Olha aí, para que era a escola de profeta? Compreender melhor a palavra de Deus, buscar um relacionamento mais aprofundado com o Senhor, né? E contribuir na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que estava atingindo a nação de Israel, né? Eles eram o quê? Como é que podemos dizer? Aquela estaca de apoio, né? Às vezes tem um muro que está quase prestes a cair, né? Aí o dono da casa vai fazer o quê? Para evitar que caia totalmente. Vai botar aquelas estacas, né? Assim eram esses homens que estavam sendo instruídos na escola de profeta, né, irmão? A gente, trazendo para hoje, a gente vive numa sociedade que está caindo tudo, desabando tudo, não é verdade? Inversão de valores, né? Mas aí Deus levanta aqui estacas, que é eu e você, a igreja na terra, né? Para sustentar as coisas, para impedir o avanço aí da idolatria e do avanço da corrupção aí nesse mundo, né? Deus conta com a gente para isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles eram uma manutenção, contribuindo para a resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Muitos reis que seguiram pelo caminho mau, o que acontecia? Esses profetas, eles pregavam contra a injustiça, pregavam contra a desonestidade, pregavam contra a corrupção. Aí, qual era a consequência disso? Qual era a reação dos reis que não temiam a Deus? Logicamente, perseguir esses homens de Deus. E até mesmo torturavam, matavam. Né? Hoje é diferente, nos nossos dias, trazendo para hoje. Homens e mulheres de Deus que têm compromisso em falar a palavra de Deus, quando começam a falar com autoridade nessa sociedade, qual é a reação de muitos aí na sociedade? Chegam até a arranjar os dentes, ficam incomodados. E se pudesse agarrar para matar, mataria. Porque incomoda. Mas a palavra de Deus é a solução para essa sociedade. A palavra de Deus é a libertação para essa sociedade. Né? Amém, amados? A morte na panela. Foi em Gilgal que Eliseu ordenou a um dos seus servos que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos aí da escola de profeta. Falou para o servo lá, vai, faça um ensopado. Aí ele foi o quê? Ele foi lá no meio da mata, né? E ele pegou lá algumas plantas lá para fazer um ensopado, né?
E ele, provavelmente, por falta de conhecimento sobre as plantas que tinha naquela região, e diante da escassez de alimento, estava escasso o alimento. O rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre. Só que esse pepino silvestre ele não era comestível para os seres humanos. Ele tinha veneno. Aí ele não conhecia direito que era um pepino silvestre, que tinha veneno. Pegou lá junto com os legumes que ele foi recolher para fazer a sopa e levou junto. Né? E continha veneno. O verso 39, capítulo 4, está isso aí. Quando ele fez, aprontou um ensopado, aí foi servir a sopa lá para os discípulos, né, da escola de profeta. Aí de repente alguns lá gritaram: profeta, a morte na panela. Aí eles provaram e viram que tinha alguma coisa ali diferente. Aí viram: tem morte na panela. Olha aí, vê que situação. Panelão cheio de sopa ali, para todo mundo comer, e com veneno na sopa. Hã? Aí o profeta Eliseu, na direção de Deus, ele falou o quê? Trazei um pouco de farinha. Aí mandou eles lá: coloca a farinha na sopa. Aí colocou a farinha. Aí você pergunta para mim: desde quando a farinha vai tirar veneno de um alimento? É mistério de Deus, irmão, milagre de Deus. Isso é para quem crê, né? Quem não crê aqui, olha, vai falar: isso não existe, isso é loucura, é bobagem. Mas Eliseu falou: traz um pouco de farinha. Aí trouxeram a farinha. Aí Eliseu falou: coloca a farinha na sopa. Aí depois de colocar a farinha e mexer, falava: podem comer. Agora os discípulos da escola do profeta tinham que crer agora, hein? Tinha que crer na palavra do homem de Deus e obedecer. E aí? Eles creram, todo mundo comeu, irmão. Não aconteceu nada. Olha o milagre de Deus aí, amém, amado? Louvado seja o nome santo do Senhor. Virou um pirão, como a irmã falou ali, né? Virou um pirão, a sopa virou um pirão. Aí todo mundo comeu, ficou forte. Não sei se, acho que alguns chegaram até a suar lá, né? Não é verdade? Mas ficaram com a barriga física cheia e a fé deles foi aumentada por causa do milagre que aconteceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém, amado? Aleluia. Nosso Deus é assim, irmãos. Aleluia. Você veja que a gente precisa buscar mais a Deus. Deus não mudou, não. Né? A gente que precisa crermos mais, precisamos buscar mais e consagrar mais nossas vidas. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Como Deus usou Elias e Eliseu lá no passado, Ele pode usar você e eu para situações aí até difíceis aos nossos olhos. Mas se eu e você estiver crendo e buscando a presença dEle, estiver à disposição dEle, Deus pode usar você para fazer um grande milagre aí. Em muita gente, em muitos lugares aí. Que muita gente já está perdido, não tem mais jeito. Mas aí Deus, se você crer e obedecer, Deus pode usar você e através de você o milagre se tornar uma realidade lá. Naquele lugar, na vida daquela pessoa. Amém, amados? Para nós finalizar, uma coisa muito interessante aqui, ó. Guarde isso aí. Ó, nós falamos de 3 milagres, não foi? Nesses 3 milagres apresentados, a gente percebe uma coisa em comum. A gente percebe que aconteceram esses milagres mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Houve uma cooperação da parte do ser humano para que Deus realizasse o milagre. Sim ou não? O milagre da água lá no deserto para saciar a sede do exército dos cavalos. Quando Eliseu falou. Eliseu falou: vai vir água. Mas aí Eliseu falou o que para Josafá, Jorão no exército? Cavai. Vocês vão cavar o que? Cavem varas, cavem poços aqui. Então teve que ter uma ação também, uma cooperação dos homens.
cave poço. Não tinha água, estava no deserto. Não tinha chuva, não tinha vento. E aí? Crer e obedecer. Participação humana para Deus manifestar um milagre. Se eles não cavassem, não crescem, não cavassem, da viúva, Eliseu falou o quê? Vai e pede vasilhas emprestadas, foi? Ela foi e pediu as vasilhas. Depois você entra para dentro da tua casa, fecha a porta com seus filhos e fazer o quê? Começa a pegar a vasilha com azeite e começa a encher. Teve uma cooperação, uma ação da mulher. Amém, amados? E também aqui no milagre da sopa, aqui do veneno, na sopa, Eliseu falou o quê? Traz farinha. Aí falou o quê para o rapaz que fez a sopa? Coloca a farinha. Ele obedeceu e colocou a farinha. Amém, amados? Então o que aprendemos aqui? Significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e cuidadosas para também fazer a sua parte. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Essa foi a lição de hoje. O estudo de hoje foi maravilhoso, não é, irmão? E se formos aprofundar, tem muito mais coisa para poder ser ensinado. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?